E aí eu falei, então, lembrando do Bacurau da Madrugada, do poeta Zé Alberto, lá daquele Jota, fundador do Partido dos Trabalhadores daqui, que foi preso e torturado na ditadura do Vargas, sobreviveu, veio para Brasília com a família, e aqui sofreu, como todos nós, o golpe em 1964 e continuou resistindo. Em 68 foi preso e torturado de novo, saiu, continuou, fundou no tempo da clandestinidade aí do Partido dos Trabalhadores. E ele, para reunir as pessoas na casa dele, tinha um time de futebol lá naquele jogo, o Apolo. Então o Apolo era um time de futebol na época, no início dos anos 70. Futebol estava muito em voga, embora o Brasil era tricampeão mundial, então parecia uma coisa assim da alienação e da ditadura. E Zé Alberto reunia ali dezenas de pessoas, né, em volta do time Apolo, mas quando chegava em casa mesmo na concentração, Zé Alberto dava o recado de sempre que a luta é contínua, né? A luta continua não, a luta é contínua, ela nunca vai parar não. Então nós estamos aqui só afirmando essa tradição de luta. Nunca vamos ser maioria dentro da sociedade, pelo menos enquanto a gente estiver vivo. E vamos sim, como minoria, resistir. E uma das maneiras da gente resistir é a gente se reconhecer, a gente se encontrar e ter essa convivência presencial. Contar as histórias, disputar também na memória, porque a memória também é um espaço de disputa política. A história é um espaço de disputa política. O que aconteceu é contado por alguém. Então nós somos essas pessoas que contamos a nossa história e registramos a nossa história de todas as formas. O Ivaldo Cabeça registra com fotografia desde o início dos anos 70, muito antenado, tem aí, então a memória das imagens dessa cidade, e é isso que a gente quer. Agora ter a memória também da oralidade, que cada um fale, conte a sua história. E não é história de coisas importantes ou de bem-feitos, não. É qualquer história, é história pessoal. É isso que é importante, é ficar gravado, registrado de alguma maneira a história de vida de cada um, de cada pessoa, mesmo como observador. Pensa, mas eu não participei disso. Não, como observador, né, ou como ser pensante, é deixar a história gravada. E depois, enfim, com esse material aí nós vamos fazer algumas coisas, né? Hoje tem tecnologia suficiente para a gente disponibilizar isso para o mundo inteiro na internet, e também da gente editar e criar alguns produtos, algumas coisas que a gente possa apresentar e outras pessoas possam observar isso, de forma que são fragmentos, muita coisa. Mas isso não deve nos assustar, porque sempre foi muita coisa mesmo, e a gente vai fazendo um recorte desses fragmentos e construindo a nossa memória, nós estamos construindo a nossa história. Isso está acontecendo, mas sobretudo o mais importante são esses encontros presenciais, é a gente se ver, a gente se tocar, a gente se abraçar, a gente se beijar, a gente fazer amor, porque é isso que move a humanidade. Nós estamos precisando disso, e tudo isso aqui, voltando a falar o que eu disse no início, é só uma desculpa, é só um ex-voto, né, de penitentes, devotos militantes. Bom, na verdade eu acho que é importante fazer esse registro, né? O registro, eu e Chico, a gente se conheceu num ônibus, né, Chico? E, ironicamente, vestindo uma roupa igual, aquelas jardineiras, né, indo ali para QNL. Na época a gente estava começando a entender o que era teatro, lá no Teatro da Praça. E aí nos identificamos pela jardineira e a bolsa de couro, né? Ela, né, tinha umas identidades. E aí eu lembro que nesse dia eu falei, rapaz, a gente faz teatro lá, tá uma turma nova, aparece lá pra conversar com a gente e tal. E aí, que bom que ele foi, e aí já são, né, 35 anos dessa história que ele já carregava, a gente
Ele é bem mais velho do que a gente, então ele já carregava uma experiência maior. E aí essa experiência bem maior, de muito mais tempo, muito mais anos, ele trouxe. E dali a gente passou a fazer coisas da inquietação, né? E essa inquietação levou a gente a conhecer pessoas como Almir Paraca, né? Grande Almir Paraca. Joeli, a princípio, porque na verdade também o Almir Paraca era um menino que nem nós na época, né? Joeli já era bem mais velho que nós, mais velho até que o Chico, pra você ter uma ideia. Então, ele já era, né? Já tinha a história da militância lá em Paracatu. E aí o grupo Teatro Retalhos, que a gente já formava, já começou a ter esse tipo de preocupação com o debate, com as ruas, né? Cauim nas nossas viagens, eu fazendo o locutor permanente da Rádio Louca, que a Rose, não a Núgula, e a outra Rose magrinha, queria pegar meu pescoço. A gente fazia zoeira nos ônibus e ela queria dormir, a gente não deixava. Para com isso, pelo amor de Deus. Foi determinante, foi lá que eu achei a malha preta da web e comecei a fazer mímica. Foi lá que começou. Mas por que eu falo disso? É porque a gente na verdade faz uma história, chega aí a esses 30 anos de história, né? Que o Chico carrega aí, super importante. Mas ao mesmo tempo a gente faz a pergunta onde é que a gente errou, né? Quando a gente vê essa coisa reassumindo, né? Retomando o fôlego, tal, esse monstro que parecia estar adormecido, né? Dos reacionários. Os caras estão muito à vontade para falar, para ofender. Ontem eu assisti um programa né, assim, aquela coisa, o som não vem, aí aquele tal lá daquela repórter, profissão repórter. Aí eu fiquei assustado de você ver que, por mais que a gente tenha consciência, quando você ouve os dados parece que dói mais, né? 3 brancos mortos, no mesmo período 960 negros em Alagoas, né? E aí você vê assim, o que é exatamente? Onde é que a gente está parado? Onde é que essa engrenagem não está conseguindo andar exatamente? E aí a gente tem que fazer a penitência, né? Eu fico brincando que, ironicamente, o nome, né, do tal do Cunha, a gente permitiu que uma cunha fosse feita quando a gente não deu importância. A gente nos colocando, né, num processo coletivo, né? Que nós talvez não tivéssemos esse poder de decisão, né, lá da decisão, mas quando a gente permitiu que uma comissão de direitos humanos saísse da mão da esquerda tradicional e virasse uma moeda de leilão. Eu acho que ali, para mim, foi a cunha, porque ali descobriram que podia bater. Ali perceberam que podia bater, que tinha eco, né? Porque até então, se vocês pararem para pensar, até naquele momento, era meio angustiante, né, para os fascistas falar qualquer coisa. Quando aquele cidadão lá, nem gosto de falar o nome lá, aquele infeliz Ciano, começou a falar, ele foi a cunha que permitiu você abrir uma fenda gigante e as pessoas começarem a bater. E se a gente parar para pensar ali, parece que começou a derrocada. Naquele momento, para mim, fica um pouco aquele momento. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente perde a identidade, a gente perde a capacidade de resistência. Né? A gente perdeu ali, para mim, aquilo que fez a esquerda, em especial o PT, tal, crescer, florescer, que era exatamente a defesa dos direitos. Num determinado momento diz, olha, isso não me interessa mais, isso agora é moeda de negociação, passa para quem quiser, tá sobrando vaga. Não, na realidade você tinha que garantir aquilo, sabe aquele jogo de war, né, que a gente faz, né? Você garante, você mantém nem que seja uma pedrinha ali, mas você não pode perder aquele território, né? Você até cerca, né, lá para quem joga o war, né? Alguém joga aqui? Pois é, né? Às vezes você mantém lá aquele paizinho lá com uma pedrinha só, em volta você bota uma muralha. Aquele fica com uma pedra, mas em volta dele tem uma muralha, um monte de pedrinhas que é para não deixar ninguém tomar aquele, porque aquele é estratégico, né? Então acho que a gente perdeu exatamente isso lá. Naquele momento que a gente não entendeu que aquilo era a nossa identidade, que era exatamente essa luta pela identidade, pelas conquistas sociais. Então no momento que você você mercantiliza o social, você deixa de ter identidade. Eu acho que esse é uma das grandes coisas. Eu particularmente antagônico, eu vou dizer, eu acho fabuloso o FAC, mas eu acho que amigos nossos que tiveram à frente de um processo de decisão
conseguiram fazer do FAC um fim e não um meio, né? Era muito doido, né? Assim, eu presto conta hoje, não interessa, já fiz as minhas 10 apresentações, se elas prestaram ou não prestaram, se elas serviram para alguma coisa, não interessa. Interessa que eu já fiz as 10, já prestei conta, posso entrar no próximo, né? Então essa relação da mercantilização absoluta, sem dizer para que serve, aqui vem, né? Por que é que a gente está fazendo isso? O FAC, não, por mais que ele dê sustentação para algumas pessoas, ele não é meu ganha-pão, ele nunca foi, graças, né, sei lá, ao Olimpo, né? Eu nunca fui individualmente agraciado com o FAC, mas exatamente por entender que o FAC não é um meio de sobrevivência, é um meio de sobrevivência da obra, né? E aí quando alguns amigos passaram ali pelo processo e começaram a entender que aquilo era a mercantilização, então eu tenho que fazer um projeto que aquilo vai me dar um dinheiro, eu fico brincando que a gente antigamente fazia, né, tinha determinado, que é por isso, né, que o trabalho que o Chico desenvolve tem 30 anos, tem o mercado, tem nananana, que é uma série de coisas que acontecem em volta, exatamente porque o princípio era fazer, né? Eu tenho que fazer, se isso me render alguma coisa, que legal para que eu continue fazendo. Mas é perceptível que você vai estar lá para fazer. Faça chuva ou faça sol, né? O imaginário é a mesma coisa. Faça chuva, faça sol, costure de meio da noite, faça uma galinhada para poder fazer o figurino, mas vai existir, né? O projeto vai existir porque você está lá para fazer. Se aquilo render alguma coisa, que bom, mas você não faz aquilo para render alguma coisa, né? Na realidade, eu acho que é essa que a gente se perdeu aí, né? Não, e eu não estou fazendo aqui uma ode à pobreza, hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Eu acho que todos nós temos que ter um carro confortável para poder ir para São Paulo e não ter que morrer num acidente porque foi fazer um espetáculo, porque quando não der para ir, tem que ir de avião, porque o espetáculo está lá esperando. Não, em hipótese nenhuma, eu estou fazendo a ode à miséria. E muito pelo contrário, porque a gente fala as coisas e parece que, eu não sou monge, não tenho essa aptidão, né? Respeito, amo os monges, acho fantástico, mas eu não sou monge, não é a minha proposta, mas ao mesmo tempo eu acho que o fazer ele está acima. Então a gente perdeu algumas coisas, então vir para hoje, quando, né, estar aqui hoje, acho que é um pouco essa reafirmação de que esses processos, o Invenção é uma proposta de sobrevivência da identidade, de quem nós somos, né? A gente tem uma moeda que, infelizmente, a gente precisa dela, né? Mas talvez essas coisas vão continuar existindo independente da existência dessa moeda, né? Assim, não é pela moeda que o Invenção existe, né? Na verdade, a moeda dá agilidade para determinadas coisas. A gente é só andar ali pelo beco. Eu né, sou da geração escola normal, da época que a gente tinha carro e ia andando a pé daqui da Taguatinga Norte até na escola normal. E não vou mentir, às vezes a gente tinha medo, garotos, adolescentes, tinham medo de passar ali do lado do mercado, né? Porque era assustador, né? Era a nossa, exagerando o exemplo, era a nossa Cracolândia durante algum tempo, né? O mercado era o fim do mundo, né? Você morar no mercado era quando você não tinha nem a ponte mais para morar, né? Você ia lá pro mercado porque era uma coisa assustadora nos anos 85, eu acho, talvez, 84, não me lembro bem. E aí quando você anda pelo mercado e vê aquela energia flutuante, né? Aquela onda ali, aquela coisa que pulsa, né? Que eu digo que é o que o Dulcina de Moraes não consegue, por exemplo, né? Que está no centro da capital do país, mas ela não consegue 10%. Não estou aqui diminuindo, mas dizendo, ela não conseguiu, com aquela estrutura, 10% do que o mercado consegue hoje. Né? Que eu dizia que a minha grande angústia quando eu dei aula no Dulcina é que eu achava que aquilo era uma usina, e não era uma usina, né? Era uma máquina, você empurrando na mão, no tapa no braço, né? Para ver se ela andava, né? Mas ela não pulsava, apesar de um monte de gente que sai dali sair pulsando, né? É uma coisa estranha, mas o espaço não, né? E aí o mercado é uma lição, né? Eu acho que o mercado é uma lição de como essa identidade pode ser absolutamente arrebatadora e transformadora. E talvez os partidos de esquerda